Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e esta semana nós estamos com o grande geólogo, fotógrafo, documentarista, escritor, explorador, viajante, expedicionário Adriano Gambarini, nosso parceiro aqui no Earth News Terra. No primeiro episódio, no domingo, a gente falou sobre a Amazônia, sobre sustentabilidade, a preservação, a possibilidade de gerar riqueza, muito mais riqueza, sem destruir a floresta e a importância da ciência e do conhecimento dos povos tradicionais. O Adriano tem uma experiência de 27 anos de Amazônia, e no primeiro episódio ele quase protestou, mas não é realmente um protesto, porque é a visão que nós também temos aqui no Earth News Terra, que não existe só a Amazônia, né? Ele próprio percorre outros biomas também, veio recentemente de uma expedição na Caatinga, tem bastante experiência no Pantanal também. Então, acho que a gente precisa falar disso, é uma oportunidade. A gente fala bastante de Amazônia, por razões óbvias, mas precisamos falar do que está acontecendo também nos outros biomas. Adriano, conta para a gente o que você viu na Caatinga. Bom, Lorival, obrigado aí novamente pelo convite. Eu voltei de uma região da Caatinga que chama Raso da Catarina, que é, um parque nacional, que é uma das áreas mais importantes ali no sertão baiano, porque é onde vive uma das espécies de aves mais ameaçadas do Brasil hoje, que é a arara azul de Lear, que é endêmica da Caatinga, né? E hoje, assim, quando eu já fui algumas vezes para aquela região, desde a época em que falava-se sobre a parte do Rio São Francisco, né, daquela, como se diz, um projeto que teve até do Ministério do Meio Ambiente sobre o Rio São Francisco, coisa e tal. Transposição das águas? Da transposição, sim, mas antes da transposição. Mas, enfim, vai vir. Mas ali, hoje, por exemplo, na Arara Azul de Lear, na região da Arara Azul de Lear, o que tem se falado do ponto de vista ambiental, que é uma problemática, um drama que elas podem viver, é justamente a instalação de um parque eólico na área de sobrevoo das araras, porque as araras elas criam os seus ninhos, né, os seus filhotes, toda a parte reprodutiva em determinada área e a parte alimentar em outra área. E essa instalação desses parques eólicos já está acontecendo lá, é justamente entre essas duas araras. Então, é um drama anunciado, né, que vai acontecer ali para essa espécie, que é uma espécie que vem ornitólogo e observadores de aves do mundo inteiro para ver essa arara, extremamente importante, né, do ponto de vista ecológico, e é aquela coisa, que você falou no nosso outro bate-papo, né, essa visão binária, uma coisa não anula a outra, né? É importante geração de energia, óbvio que é, mas é tão importante quanto a conservação da nossa biodiversidade. Pois é, e aí a gente está falando de energia eólica, energia do vento, que é justamente uma energia celebrada, claro, porque é renovável, Sim. não poluente, né? E há todo um estímulo no mundo inteiro para a gente expandir esses parques eólicos. Qual seria a solução, então, nesse caso? A forma, como eu falei da outra vez, a escolha do lugar, sabe? É essa a questão, a escolha. Será que, eu não estou dizendo que sim nem não, mas a minha pergunta é, será que precisaria ter sido exatamente naquele lugar? Será que não poderia ter havido um estudo prévio, mais aprofundado, para de repente procurar outras áreas que tivessem o mesmo nível de intensidade de vento e coisa e tal para instalar? Né? E eu faço um paralelo, assim, durante muitos anos com o meu trabalho como geólogo, eu trabalhei com pesquisa em caverna,
que é a espeleologia, que é uma ciência voltada ao estudo de caverna, e na época, e eu acho que até hoje, o grande drama era a instalação de minerações de calcário que prejudicavam grandes sítios espeleológicos e cavernas de extrema importância, em lugares que eu sempre me perguntei, mas por que aqui? Calcário é um tipo de rocha que tem muito lugar, mas por que ali onde você tem a ocorrência de cavernas de extrema importância, sabe? Eu sempre fiquei me perguntando isso. Então, eu acho que é sempre a forma, é sempre a sensação que eu tenho, às vezes, no Brasil, é que as coisas são feitas tão a toque de caixa, sem... Existe estudo prévio? Lógico que existe. Existem grandes empresas, instituições que fazem estudos prévios, mas, às vezes, me dá essa sensação que é um estudo prévio simplesmente para esticar por uma obrigatoriedade legislativa, sabe, essas coisas assim, do que propriamente dita, assim, do que uma preocupação efetiva. Né? Então, voltando para a Caatinga, será que não tinha um outro lugar para instalar? Por que justamente ali? Sabe, se vento é vento, vento está em todo lugar. Ah, tem lugares que tem mais vento, ocorrência, né? Aquela coisa de correntes, tal. Ok, mas vamos estudar, vamos nos aprofundar. Então, eu estou vendo ali um drama ali que vai acontecer para essa arara, e aí eu volto, se a gente tivesse um nível sabe, de investimento em turismo, por exemplo, turismo de observação de fauna, que é uma coisa tão recorrente, tão comum em outros países, que gera muito dinheiro nesse tipo de atividade turística, né? Talvez a gente não precisasse e pudesse ter mais força do ponto de vista ambiental para debater, para esse tipo de debate, né? Eu acho que é essa a questão, é o debate, né? E volta, é a forma, né? O Então é Brasil, isso foi o que eu vi lá. o Brasil Foi o que eu tem vi um lá. problemão nessa área de turismo, né? A gente tem Sim, um número muito pequeno de turistas que a gente recebe comparado com o nosso tamanho e as nossas é, belezas, nosso potencial. E o turismo seria uma forma maravilhosa de valorizar a nossa maravilhosa. natureza e a nossa cultura também, as culturas locais, né? Porque seriam as pessoas que estão lá gerações ou até ancestralmente que iriam ser os guias desses Sim, turistas, que iriam sim, fazer apresentações, que iriam vender sua culinária, seu artesanato, enfim, é são lógico. infinitas Isso, as possibilidades. e é tão interessante porque a gente ouve muito, sabe, pessoal indo para os Estados Unidos, indo para aqueles parques nacionais que são fantásticos e que você vê como os caras são bem estruturados e ganham muito dinheiro em turismo de parques nacionais, né? Olha os parques nacionais que a gente tem no Brasil. Aí você conta nos dedos os parques que têm um movimento financeiro positivo no turismo. Foz do Iguaçu e mais 2, 3. Ponto final. E olha o que a gente tem. Olha o que a É, gente tem em termos sem, ambientais que podiam gerar renda, né? sem querer desmerecer nenhum outro país, mas muitas vezes você já deve ter tido a mesma sensação que eu, né? De chegar num lugar ali, deixar dezenas de dólares, às vezes centenas de Sim. dólares, falar, pô, era isso aqui, nossa, já pensou se esse Já, povo fosse já. lá no Brasil ver coisas que a gente viu, né? Mas nem os brasileiros É, vão, né? Muitas vezes porque nunca ouviram falar, ou porque não existe a é, estrutura necessária, não né? tem estrutura. Turismo é você O turismo é um produto, você tem que É, transformar aquela cachoeira, aquela praia, aquela arara azul de Lear num pô, produto exato, turístico, né? Com exato. infraestrutura, com E, chegada, saída, tudo, né? e é Transporte. engraçado porque a arara azul de Lear não é só o bicho em si. Então, você não precisa ser um aficionado pelo assunto para ir lá. O próprio a região Raso da Catarina é uma região que você tem canudos do lado, que você tem um valor histórico enorme para a gente, né? E que podia agregar valor para o turismo histórico, para aquela pessoa que vai atrás da cultura, vai atrás da história, não necessariamente alguém que só gosta
do bicho em si, sabe? O Raso da Catarina é uma região que você tem povos indígenas vivendo ali, os Pancararé vivem no Raso da Catarina, você tem todo um histórico da época de Lampião, né, do cangaço, sabe? Que é uma história interessante para o Brasil. Então, é uma região, a Caatinga é uma região que não detém só a seca, como o nosso jornalismo raso gosta de falar. A Caatinga é seca. Não, a Caatinga, ela tem um povo extremamente trabalhador, um povo que aprendeu a lidar com a ausência natural de facilidades como água e coisa e tal, um povo super receptivo, e você tem meio ambiente, você tem cultura, você tem história no mesmo lugar, sabe? Então, era um lugar que, assim, um mínimo de investimento para um turismo legal, né, assim, muita gente gostaria de ir, muita gente, porque se eu mostrar meia dúzia de fotos do Raso da Catarina, e se eu não disser onde é, você vai achar que é outro, que é Grand Canyon, que é qualquer outro lugar, Que entendeu? coisa. É Pois é. muito legal. E é o anônimo, ninguém sabe onde é. Onde Aham. é isso, né? Como é que, Caatinga é seca. Não é isso, não é mesmo. como foi, conta pra gente como você chegou lá, como foi a parte de viagem mesmo, qual é o Logística, caminho? É, eu fiz assim, Minas, Aracaju, aluguei um carro, fui parar em Canudos. É uma cidade que tem hotéis legais, são hotéis simples, sim, mas se eu quisesse ir para um resort, eu não ia para aquela região, eu quero ir atrás de história, eu quero ir atrás de conteúdo, né? Simples, você pode ir via Aracaju, você pode ir via Salvador, você pode ir via Petrolina, todos os lugares têm carro, tem aeroporto que você pousa, né? E eu vou te dar um exemplo da Caatinga, que é a Serra da Capivara, que é um lugar mundialmente conhecido do ponto de vista arqueológico, que vai gente do mundo inteiro ver ali a parte histórica e a científica daquela região, né? A Serra da Capivara é maravilhosa pelos estudos arqueológicos que tem lá, e é em plena Caatinga, né? Então você tem inúmeras possibilidades, e que depende do mínimo de, mostra, né? Hoje em dia é que está, isso que eu tenho falado, eu vejo muita gente se dedicando a mostrar esses lugares que até quando eu comecei a viajar 30 anos, mais de 30 anos atrás, ninguém tinha ouvido falar. Mas até hoje ainda existe um desconhecimento sobre determinados lugares que são de extrema beleza e importância histórica, cultural e ambiental, né? E Pantanal, assim, eu morei no Pantanal, eu fui guia no Pantanal, isso em 91, pra você ter uma ideia, né? E hoje em dia, tudo bem, se fala muito no Pantanal, realmente deu um boom de turismo, graças a Deus, assim, do ponto de vista benéfico, só que nesses últimos 2, 3 anos a gente está vendo uma notícia trágica, né, sobre o Pantanal. Tá no nome, Pantanal, o que vem à mente? Água, alagado, né? E onde tem água tem vida. É um ponto, é uma equação simples. O que está acontecendo no Pantanal, com essas queimadas recorrentes, eu fico imaginando como vai ser daqui a alguns anos. O efeito colateral dessas queimadas recorrentes, né? Porque se o cerrado, que é um bioma que já tem um nível de adaptação a fogo recorrente, sofre muito quando você tem anos seguidos de um fogo muito intenso, imagina o Pantanal, que é um grande brejo, né? É uma grande depressão alagada. Imagina um Pantanal com isso, que não é uma área adaptada, naturalmente adaptada a esse fogo. Assim, eu não consigo imaginar, do ponto de vista de biodiversidade, perda de biodiversidade, né? E perda de água. Eu não consigo imaginar qual vai ser, o que pode acontecer a esse bioma, né? É triste isso. Mas eu sempre, Lorival, eu sempre
tenho uma tendência a ser muito otimista. Eu sou um cara otimista, senão eu já tinha desistido de estar há 32 anos na estrada, né? Tentando trazer imagens que possa compartilhar a beleza dos lugares. Eu vou atrás da beleza, né? Eu vou atrás da beleza. Eu vejo a parte negativa, lógico. Fotografo queimada, fotografo desmatamento, sim. Fotografo garimpo, sim. Mas quando é para eu mostrar, eu sempre tento mostrar a parte bonita, porque a gente pode influenciar as pessoas de duas formas, ou pela tragédia ou pela beleza. A tragédia, a gente já tem isso diariamente sendo bombardeado. Então, isso dá um efeito, muitas vezes dá um efeito contrário. Quando eu mostro beleza, vem o desejo de falar assim, olha que lindo que é aquele lugar, vamos preservar dessa forma para os herdeiros desse mundo, né? Eu vejo assim. Por isso que, se você me acompanha em rede social, você não vê foto de desgraça É ambiental. verdade. Eu tenho, Uhum. né? Eu tenho, mas eu não mostro. Eu não mostro. Isso, quem falou disso num programa anterior, 2 programas atrás, foi o Caetano Scanavino, porque ele fez aquele projeto O Som do Rio, com a Maria Uhum, Guadu e o Lenine, e também sim, comunicadores indígenas, ribeirinhos e tal, artistas indígenas e ribeirinhos, e ele falava exatamente disso, né, se as pessoas veem essa beleza, né, ele está ali em Alter do Chão, né, ali sim. no Tapajós e tal, as pessoas vão pensar 2 vezes antes de tomar decisões que levarão à destruição disso, né? Exato. E você tocou numa que pode gerar o efeito contrário, você bombardear ainda mais com a tragédia, e foi isso uma das coisas que nos levaram a criar o Earth News Terra, a sensação de que existe uma impotência, um sentimento de impotência entre os brasileiros, aqueles que são sensíveis, aqueles que se Uhum, preocupam, sim, que falam, eles lamentam, mas acham que não tem solução, que não tem como salvar a natureza, né? E acho que esse é um sentimento muito sim. perigoso, né? Porque é jogar toalha, né? E eu não jogo, assim, porque se eu pensar isso, se hoje, depois de 32 anos de fotografia ambiental, 27 anos de Amazônia, se eu olhar para trás, né, olhar para o retrovisor do meu carro, olhar o meu passado, o que eu já fiz, e chegar à conclusão que não vale mais a pena, tudo o que eu construí desmorona. Então, eu não posso mais me dar esse luxo de, não quero mais. Não, agora que eu quero mais mesmo. Por mais que venha esse tsunami de negativismo, de só, assim, notícias ruins e visões que eu vejo, né? Eu não recebo só notícia, eu vou atrás dela e vou lá e vejo. Por mais que eu veja coisa ruim, eu não posso olhar para o lado só ruim. Eu não quero, porque eu acredito olha que legal isso que você acabou de falar, de alguém que está envolvido também pensar dessa forma. A gente tem que ir atrás sim, e também não é ser poliana, no sentido, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não. Tem coisas bonitas, muita coisa bonita ainda que precisa ser preservada e precisa ser mostrada, para a gente criar um efeito em cadeia de gente que venha por conta dessa beleza. Você pode mostrar, se amanhã você chegar para mim e falar, você pode mandar alguma foto de desmatamento? Posso, eu tenho. Mas não vou te mandar por livre e espontânea vontade. Eu vou te mandar foto de lugares belos, de lugares que ainda estão conservados. Eu vou te mandar foto de ações e pesquisadores, e indigenistas, e antropólogos, e arqueólogos que fazem um trabalho de ponta e que mostram que ainda é possível e que existe muita gente do bem fazendo o bem e querendo perpetuar o bem. É É. essa visão que a gente tem que ter. Eu acho que é essa a visão.
E que quem né? está nos assistindo e está nos ouvindo pode fazer alguma coisa, né? Por exemplo, Exato, começar conhecendo, né? Visitando, exato, né? E vai, ao visitar, vai se apaixonar, vai exato. se envolver, né? Vai se Aham, com engajar, certeza. vai levar renda, receitas, né? Dinheiro para as pessoas que estão lá protegendo, né? Então, acho Sim. que esse é o primeiro passo. Ninguém quer ir visitar uma área calcinada, né? Cheia de Não, com certeza. árvores cinza, destruída. É importante, acho que fazer esse contraste. Olha, essa área era assim, ficou assim, mas existe ao lado essa aqui, que é linda e que ainda pode ser salva se a gente Né? agir, né? Acho que Exato. é, e os indígenas, eles aumentaram de número nesse período, né? Eu também, quando comecei a fazer reportagens sobre os indígenas no Brasil, falava assim, isso nos anos 90, né? Falava assim, em 350 mil indígenas por aí, né? Uhum. Em número de pessoas, né? Hoje, fala-se em 1.100.000 indígenas, né? Eh, e eles são aqui os que mais guardam a floresta, não é? Sim, Embora sim. tenha problemas também, tem aqueles que se vendem ou vendem a sua área por falta de opção ou por ter mais conforto, Por enfim. personalidade mesmo, né? É, é. É. Eu acho que E tem de tudo, uhum. né? Mas desculpa, eu te interrompi aí, Qual a sua o percepção raciocínio. sobre o papel dos indígenas que eu queria ouvir? Eu acho que é imprescindível, assim, eu não vou nem me atentar, sem me atentar à questão da importância de manutenção de uma cultura, né, e de um conhecimento que é inerente deles, né, é, eles são eles são imprescindíveis para a manutenção ambiental, para a conservação ambiental. As áreas onde, salvo alguns parques nacionais, algumas unidades de conservação que eu fui, que são unidades de conservação para manutenção da biodiversidade e que estão em lugares muito isolados, salvo essas áreas, as áreas onde eu mais vi áreas floresta conservada, falando da Amazônia, por exemplo, foi em terras indígenas. É um fato isso. Porque e é um pensamento muito lógico e simples. Você não cuida da sua casa. Se quebra uma janela da sua vitrine, você não vai trocar o vidro. É simples. Então, eles são os primeiros a quererem que aquela floresta se mantenha em pé, porque eles vivem ali, há gerações, eles vivem ali. É onde eles tiram o sustento, onde eles tiram o próprio alimento para dar para os filhos. Então, é evidente que eles querem manter. Mas, tem indígena que se vende por ganância, lógico, como tem branco, não brasileiro, perdão, como tem branco, assim, sabe? Então, tem de tudo, em todos os lugares, né? Mas, de um modo geral, os povos com quem eu trabalhei só querem ficarem quietinhos lá e vivendo ali e tirando fazendo o manejo de castanha, vendendo a castanha, ganhando um recurso financeiro para comprar uma roupa, sabe, comprar um motor de popa para sua canoa, para otimizar transporte, para facilitar. E eu acho assim, eu vou dizer, eu trabalho com povos indígenas na Amazônia há mais de 10 anos, né? Fazendo documentários, fazendo fotografias para relatórios, para planos de gestão de terras indígenas, né? E, e o que eu aprendo com eles, assim, o que eu aprendo não só do ponto de vista biológico, sabe? De entrar numa floresta, o cara, uma criança vir com uma planta e falar, come isso daí que é bom. Não é só isso
que isso é intrínseco desse conhecimento deles, que passa de geração de uma forma natural. O que eu aprendo do ponto de vista de solidariedade humana, sabe, é impressionante. Estou generalizando, obviamente, né? Mas falando dos centros urbanos, a gente tem uma tendência a ser cada vez mais individualista nos grandes centros urbanos, não é? Lá não, existe um senso de coletivo. O coletivo é muito intrínseco. Então, a pessoa, um adolescente, como eu presenciei, um adolescente vai para a floresta, passa a noite inteira para tentar caçar algum bicho, ele volta, ele divide aquela caça com o resto da aldeia. Não é dele aquela caça, é do povo, é da família, porque ele sabe que amanhã alguém da outra família vai fazer a mesma coisa, então tem um senso coletivo muito grande. Ah, todos são assim? Não, obviamente, mas a grande maioria é assim, porque ainda existe esse olhar para o ser humano, existe esse olhar para o próximo, existe essa percepção de entender que a gente está tudo na mesma situação, né? Eu acho que isso é importante, de perceber neles, né? São muitas coisas que a gente tem para aprender e para melhorar. Adriana, a Sim. gente chegou ao final do segundo episódio aqui, que você está assistindo no YouTube ou ouvindo no seu agregador favorito de podcast, mas a boa notícia é que tem mais um. Esse foi o segundo, o primeiro foi no domingo e o terceiro será na quinta-feira. Até lá, Adriano. Até lá, obrigado, Lorival. Obrigado, gente.